Mateus 14, verso 25. A minha versão diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Repete-se comigo: não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Diga graças a Deus. Feche seus olhos. Pai, obrigado porque essa é a sua palavra. Obrigado, Pai, porque essa é a sua igreja. Obrigado porque nós nos assentamos à mesa nesse momento para recebermos desse alimento poderoso. Que a sua palavra, Pai, ela cumpra em nós um desígnio, e declaramos que o nosso coração é uma boa terra para receber dessa semente, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Esse é um texto muito conhecido, na verdade, de um dos milagres realizados por Jesus. Eu tenho certeza que quando nós passamos por esse texto, todo mundo dá o foco em algo que talvez nos chame a atenção, porque Jesus caminhar sobre as águas, um homem caminhando sobre as águas, é uma coisa que a gente vê de forma trivial. Todos os dias, você passa na praia, tem alguém caminhando sobre as águas. Só que não, isso já é uma maravilha, isso já é uma manifestação. Então Cristo encarnado, Deus que se fez carne, está caminhando sobre as águas, e muitas das vezes nós passamos por esse texto e enfatizamos o fato de Cristo estar caminhando sobre as águas, e realmente foi um milagre. Mas eu quero falar com vocês hoje, eu quero me aprofundar nesse texto, sobre uma perspectiva dos discípulos ao verem isso, e sobre uma perspectiva daquilo que estava dentro deles. Porque o texto é muito claro, Jesus está caminhando sobre as águas, é noite, eles estão no mar, esse mar está agitado, é onda, eles não estão enxergando muito bem, e de repente eles veem um homem caminhando sobre as águas, e eles pensam imediatamente ser um fantasma, eles têm medo, e por terem medo, eles declaram aquilo que eles estão vendo como sendo uma realidade para eles. E ao declarar aquilo que eles estavam vendo como sendo uma realidade para eles, eles ficam atemorizados, eles são tomados por medo. Só que esses homens que são tomados por medo, que estão tendo um encontro com Cristo, no meio da noite, no mar, são homens que foram treinados por ele, são homens que caminharam com ele, são homens que estavam acostumados a ver Jesus andar, que sabia como era a sua caminhada. Alex, ele não está andando na terra, mas você sabe como a pessoa anda, você sabe o jeito que essa pessoa caminha. Alex, mas é muito diferente, ele está caminhando sobre as águas. Tudo bem, mas esses homens, eles vão demonstrar aonde estava preso a sua crença. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre um sistema de crença, sobre aquilo que faz, ou aquilo que norteia aquilo que você acredita. Porque toda a nossa crença, ou toda a crença de uma pessoa, ela tem como base a confiança de uma voz. Toda a crença, tudo aquilo que você acredita, tem como base uma confiança que está ligada a uma voz. Então, a vocalização de uma palavra, de uma ideia. Um exemplo. Algumas pessoas dizem assim: olha, eu li esse livro aqui, e esse livro foi fundamental, ele mudou a minha vida. Bom, o livro é papel, o livro é impresso. O que mudou a vida daquela pessoa foi que ele teve acesso às ideias do livro, e a vocalização daquelas ideias entraram na mente dele. Então, ao dar ouvidos à voz do autor, ao dar ouvidos àquilo que o autor escreveu, a entregar a sua capacidade de crer naquilo que o autor escreveu, isso produziu nele uma mudança. E essa mudança fez com que ele passasse a crer de forma diferente. Mas o livro simplesmente é um livro, são páginas impressas.
mas o que está escrito no livro, o que está narrado no livro, produziu naquela pessoa uma mudança. A pessoa diz assim: nossa, eu li esse livro e esse livro mudou a minha vida. Por que mudou a minha vida? Porque eu passei a acreditar de forma diferente. Então repete-se comigo: toda crença tem como base uma voz. Então a voz que nós ouvimos, ou a voz que nós damos ouvidos, é que vai mudar todo o nosso sistema de crença. Tudo aquilo que você acredita está baseado em uma voz que você dá ouvido. Tudo aquilo que você crê está ligado a uma voz que você empresta os seus ouvidos para ouvir. Quando você diz, eu não acredito nisso, você afirmar, eu não acredito nisso, está ligado a uma crença, e essa crença está ligada a uma voz que você passou a ouvir. Quando você diz, eu acredito nisso, o eu acredito nisso está ligado a uma crença, e essa crença está ligada a uma voz que você passou a ouvir. Por isso, nós precisamos entender, e essa é a primeira pergunta que eu faço nessa noite, qual é a voz que nós estamos ouvindo? Porque se todo o sistema de crença está ligado a uma voz, aquilo que eu ouço muda aquilo que eu acredito. Você está aqui? Amém. Aquilo que eu ouço direciona as minhas ações. A quem eu empresto os meus ouvidos vai direcionar as minhas atitudes. E nesse texto nós vamos ver que quando alguém começa a mudar aquilo que ele acredita, é porque primeiro houve uma voz. É interessante, né? Na verdade, não um interesse no sentido bom, mas isso é comum quando você percebe que alguém está mudando. E aquela pessoa caminhou com você, aquela pessoa andou com você e se diz assim, fulano está diferente. Ciclano está diferente. Por que ele está tendo atitudes diferentes? Por que ele está falando de forma diferente? Por que ele está se comportando de forma diferente? Toda essa mudança é fruto de uma crença. E toda a crença está ligada a uma voz. Então, quando alguém está mudando, é porque ele passou a acreditar de forma diferente. E ele passou a acreditar de forma diferente porque ele passou a ouvir algo. Então, a voz que nós ouvimos, ela vai mudar todo o nosso sistema de crença. O que nós cremos tem como consequências em nossas vidas. Um dos exemplos que eu gosto de dar quando eu estou aqui ministrando no Dunamis, é um exemplo que eu ouvi isso, irmãos, até bem pouco tempo. Uma mentira que foi criada, uma mentira criada, no período do Brasil Império, Brasil Colônia, para segurar ou diminuir a fome dos escravos, ou que eles não comessem daquilo que seria exportado. Então, qual foi a mentira produzida? Olha, eles tomavam leite pela manhã, e no final do dia, eles comiam um alimento que tinha como base o feijão e tudo aquilo que sobrava, que vai dar origem à nossa feijoada hoje. Então, eles de manhã tomavam leite, e à noite, um feijão com tudo aquilo que sobrou. E durante esse período, só trabalho, afinal eles são escravos. Só que eles estão no pomar, colhendo um monte de coisas e tudo mais, e isso ia ser vendido e comercializado e enviado de volta para a Europa. Esses homens estão com fome. Então o que eles faziam? Eles pegavam das frutas e comiam. E aí surge uma mentira. E essa mentira pelos seus próprios senhores feudais, dizendo, olha, você não pode tomar leite e depois comer manga. Porque se você fizer isso, você morre. Quantos já ouviram essa mentira do manga com leite aí? E aí, para validar a mentira, muitos escravos estavam morrendo. Mas nada tinha a ver com a mistura da manga com leite. Mas a morte deles afirmava a mentira. Então eles diziam, está vendo aí? Tomou leite, comeu manga, morreu. Se você fizer a mesma coisa, vai ser o mesmo futuro. O que aconteceu? Então criou-se uma crença. Eu não posso tomar leite e depois comer manga. Ou eu não posso comer manga e depois tomar leite.
Porque se eu misturar os dois aqui dentro, há uma reação química, física e tudo mais, e a pessoa morre. Aí você vai na lanchonete e eles vendem manga ao leite. E ninguém morre. Repete-se comigo. Isso é uma mentira. Porém, como uma voz entrou dentro de pessoas e se estabeleceu uma crença. Irmãos, eu conhecia pessoas que não tomava leite depois de comer manga, ou que não comia manga depois de tomar leite. E que você diz, isso é mentira. Não, eu até sei que é mentira, mas vai que justo na minha vez. Eu até sei que isso não funciona, mas, né? O vai que... Então ele passou a abrir mão porque tinha uma crença estabelecida nele como consequência de uma voz. Repete-se comigo, uma voz estabeleceu uma crença. Por isso, saber qual é a voz que tem falado mais alto na nossa vida é tão importante. Por isso é importante decidirmos que a palavra de Deus é a voz que nós vamos dar importância. Porque a própria Bíblia diz que no mundo existem muitas vozes. E existem vozes ecoando o tempo todo. E quando nós vamos olhar esse texto, e aí agora eu quero trazer essa contextualização do que eu acabei de falar com vocês no texto. Como eu falei, eu não quero simplesmente apontar para o ato e o milagre manifesto de Cristo, mas eu quero te mostrar sobre a óptica ou sobre a forma como os discípulos estavam vendo isso. Então, o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no capítulo 14, verso 25, nós vamos passar o texto novamente. Diz, Mateus 14, 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram o quê? E depois? Bom, uma informação importante aqui. Você também ficaria aterrorizado. Você também ficaria assustado. Você está no mar, no barco, e tem alguém caminhando sobre as águas. Numa noite escura. Vindo em sua direção. Então, qualquer uma pessoa ficaria assustada numa condição como essa. Qualquer uma pessoa ao olhar esse cenário poderia ficar assustado. Então, a questão não é estar assustado, é porque eles se assustaram. E se assustar é uma reação normal do nosso corpo. Na realidade, é um instinto de sobrevivência. Agora, há uma diferença entre assustar e há uma diferença entre ter medo. Porque susto, irmãos, quem tem filhos sabe que as crianças gostam de dar susto nos pais. Eu estou olhando aqui de cima algumas cabeças dizendo assim. Olha aí. Pastor Jean já é avô. Agora tem os netos e a filha que dão susto, né? São 3 para assustar agora. E é uma coisa normal. Minha filha com 5 anos, agora que fez 6, gosta de brincar isso. Eu chego em casa e ela se esconde, para que eu possa passar pelo local onde ela está, sem percebê-la, e ela vinha atrás de mim, te assustei, pai. Eles têm que fazer aquela cara, meu Deus, você me assustou mesmo. Algumas vezes eu me permito ser assustado, mas em muitas delas eu fui assustado mesmo, porque eu não sabia que ela estava ali. Agora, ser assustado por ela não me faz ter medo dela. Então, o susto é uma coisa, ter medo é outra coisa completamente diferente. Eu estou dizendo para você que o cenário que os discípulos viram é um cenário comum de qualquer pessoa, ao olhar o que eles viram, se assustarem. Agora, o medo não. Por quê? A diferença é que o susto é uma reação natural. O susto é uma reação de defesa. O susto é o seu instinto de defesa agindo. Agora, o medo é uma resposta das nossas crenças.
Ser assustado é uma coisa, ou tomar um susto é uma coisa. Ficar aprisionado ao medo é outra coisa completamente diferente. O susto era normal. Agora, quando eles, ao olharem Jesus caminhando sobre as águas, se assustaram, eles vão começar a falar algo. Repete isso comigo. Os discípulos vão falar algo. E o que eles falam? O que eles falam? Então eles tomaram um susto, e é uma reação completamente normal, é um instinto de defesa. Mas, após o susto, eles começam a declarar algo. E porque declararam algo, no final eles têm. Mas qual foi a voz que eles ouviram para ter medo? Eles ouviram a sua própria voz. Eles tomam um susto e declaram, é um fantasma. E quando um começa a afirmar que é um fantasma, eles passam a acreditar no que os outros estão afirmando. E lembra, o nosso sistema de crença está baseado naquilo que você ouve. Quando eles começam a ouvir que é um fantasma, eles passam a acreditar ser um fantasma, aí vem o medo. Então o medo não está ligado ao susto. O medo é uma resposta das crenças. Eles passaram a acreditar que era um fantasma. E porque acreditaram ser um fantasma, passaram a ter medo. Então o susto era normal. O medo não. O medo surgiu quando eles acreditaram naquilo que eles estavam falando. E por isso é tão importante você fazer o exercício de para qual voz eu tenho prestado o meu ouvido? Porque se eu estou ouvindo, eu posso acreditar. Se eu acredito, o meu sistema de crença muda. E se o meu sistema de crença muda, as minhas atitudes mudam. Então, quais são as vozes, ou qual voz eu tenho ouvido? Porque existem pessoas que já disseram assim, talvez você já até ouviu isso. Ah, eu não consigo fazer nada direito. Ou, eu não sou amado por ninguém. Ou, eu não acredito em igreja. Ou, as pessoas são todas iguais, no final todas elas vão nos frustrar mesmo. E ninguém aqui gosta de mim. Aí se você questionar, mas vamos lá, vamos pontuar isso aí. Quantas pessoas já chegaram até você e disseram, eu não gosto de você? Não, nenhuma. Então como você está afirmando isso? Não, é porque eu sei. É uma voz ao qual você está emprestando seus ouvidos, que está mudando a sua crença e muda as suas atitudes. Então toda a ação está ligado ao seu sistema de crença. Tudo aquilo que você faz está ligado àquilo que você acredita, e a sua crença está estabelecida em uma voz. Repete-se comigo, ao meu ouvido precisa estar atento à voz de Deus. Então Jesus nos ensina que a voz que nós damos ouvido vai determinar aquilo que você acredita. A voz ao qual você empresta os ouvidos vai determinar as suas próximas ações. Então, se você prestar atenção no texto, o que faz os homens temerem, o que faz eles ficarem com medo, é porque eles estão emprestando os seus próprios ouvidos àquilo que estão falando. O medo vem como resultado daquilo que eles acreditam. Eles acreditam porque quem está perto está falando a mesma coisa. Quem é próximo está falando a mesma coisa. Eles passaram a acreditar numa ilusão. Eles passaram a acreditar naquilo que todo mundo começou a falar. Só que não era verdade o que todo mundo estava falando. Em algum momento da nossa vida, a gente pode ter dado ouvido a uma voz, e essa voz mudou aquilo que nós acreditávamos. Então, nós precisamos compreender e fazer um exercício de por que meu comportamento mudou. Mudou porque eu passei a acreditar diferente. Por que eu passei a acreditar diferente? Porque eu passei a dar ouvido a uma voz. Então o Senhor te trouxe aqui nessa noite para você perceber quais são as vozes que estão influenciando você. Porque ou você decide, ou você vai ser levado.
ou você decide acreditar na voz dele, ou outras vozes vão sugestionar coisas na sua vida. E se você der ouvidos, acredita. Se acredita, virou uma crença. Se virou uma crença, vai ter uma atitude correspondente. Você pode dizer um amém? Amém. Então fica como um sinal de alerta. Quando nós conversamos com alguém, percebemos que ele está ouvindo outras vozes. Quando essa pessoa começa a generalizar coisas. Ninguém gosta de mim, tudo que eu faço nada dá certo, ninguém acredita em mim. Mas se você perguntar de onde vem isso, a pessoa não sabe. Por quê? Porque ninguém nunca disse isso. São vozes das quais ele está ouvindo e o diabo percebe isso. E aí começa a sugestionar coisas. Está vendo? É por isso. Está vendo? Eu disse que aqui ninguém acreditava em você. Está vendo? Eu falei que aqui não era o seu lugar. E a pessoa começa a emprestar os seus ouvidos para outras vozes. E aí começa a ser guiado por outras vozes. E aí a sua crença muda e daqui a pouco ele diz, o meu lugar não é aqui. Eu era mais feliz quando... Vou dizer um povo que usava muito essa voz, ou usava muito essa frase. O povo hebreu quando saiu do Egito. Eles declararam tanto que eram mais felizes quando viviam no Egito, até que chegou um tempo que Deus disse, eu vou satisfazer o desejo do coração de vocês. E vão morrer todos no deserto. Não que Deus queria, mas Ele satisfez aquilo que eles falaram. Capítulo 14, verso 27, próximo versículo. Mas Jesus imediatamente lhes disse o quê? Coragem. Jesus disse o quê? Coragem. Sou eu. Não. Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Perceba uma coisa, nada mudou relacionado à circunstância. Eles continuam vendo um homem caminhando sobre as águas. Eles continuam com o mar agitado. Porém, eles agora vão ouvir uma outra voz. E essa outra voz diz, coragem, sou eu, não tenha medo. Então, o problema não é a circunstância. Você pode virar para essa pessoa que está ao seu lado e dizer assim, o problema não é a circunstância, mas sim a voz que você decidiu dar ouvido. Porque antes de Jesus falar, eles estão atemorizados, eles estão com medo. Aí Jesus diz, coragem, sou eu, não tenha medo. Aí para. Mas eles estão no mesmo barco, no mesmo mar, com a mesma correnteza. Nada externo mudou. O que mudou? A voz ao qual eles passaram a ouvir. Então, muitas vezes nós colocamos como causa e razão as circunstâncias. Se isso mudasse, se Deus mudasse isso, se Deus tirasse isso, se Deus alterasse isso. Irmãos, eles só passaram a ouvir a voz da parte de Deus e tudo mudou internamente. Eles tinham medo e aí Jesus diz, coragem, sou eu. Quando nós passamos a ouvir, decidimos ouvir a voz de Deus, mesmo a uma circunstância desfavorável, nós vamos ser chamados à coragem e à confiança. E eu preciso decidir isso. Coloca a mão no seu coração e diz, nessa noite, eu decido colocar a voz de Deus como prioridade. Então, quantas vezes na mesma circunstância, a Bíblia diz uma coisa completamente diferente de outras vozes? Eu estou passando por uma dificuldade, Alex. Sim, mas o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Eu estou passando por um problema na minha casa. Sim, mas o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Eu estou passando por um problema no meu trabalho. Sim, mas o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Porque tudo isso é circunstancial. E se você está com medo é porque você está ouvindo uma voz, mas agora você aprendeu que você precisa ouvir a voz certa. Você está aqui? Então, quando eu ouço a voz certa,
quando eu inclino os meus ouvidos para ouvir a voz de Deus, eu vou ser cheio de coragem, porque eu sei aquilo que Ele tem a meu respeito. Nada mudou. Jesus só rebateu a voz que dizia ser um fantasma. Ele está se aproximando do barco e diz: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Jesus diz: não, não é um fantasma, sou eu. A voz mudou, com a mesma circunstância, mas é uma voz diferente. A voz do fantasma produziu medo, a voz de Cristo produziu segurança. A voz que dizia é um fantasma colocou neles o medo, a voz de Cristo fez todos eles se aquietarem. Então eu preciso decidir a voz que vai me nortear. Eu preciso decidir para aonde eu estou emprestando os meus ouvidos, ou a quem eu empresto os meus ouvidos. Por isso a palavra de Deus é a voz que deve direcionar a nossa vida. Se a palavra de Deus é a verdade, é porque existem outras palavras que não são a verdade. Então eu preciso trazer a palavra da verdade para a minha vida. Abra comigo Números capítulo 23, verso 19. Números 23, 19. Diz assim: Deus não é homem para que, nem filho do homem para que, acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Repete isso comigo: a palavra de Deus é eterna, e a palavra de Deus não muda. E se Deus é eterno e Ele é a sua palavra, então Deus é imutável, a sua palavra também é imutável. O que você quer dizer com isso, Alex? Aquilo que Deus falou a seu respeito não muda. Aquilo que Deus liberou a seu respeito não muda. Só que você precisa decidir dar ouvidos a essa voz todos os dias, porque no mundo existem muitas vozes, e muitas dessas vozes vão gerar e trazer medo, porque vão mexer no seu sistema de crença. Os conflitos, as divisões começam quando alguém inclina os seus ouvidos a uma voz que não é de Deus. 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 3, 2 Coríntios 10, 3 diz: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são o quê? São o quê? Mais uma vez, confere, irmão, são o quê? Para destruir fortalezas. E aí ele explica no verso seguinte: destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A palavra de Deus, ela é poderosa para destruir pensamentos contra a vontade de Deus. Por isso, quando alguma coisa chega e você está acreditando de forma diferente, você precisa voltar para a palavra. Porque a sua ação é o resultado daquilo que você acredita. E se você acredita, você passou a ouvir coisas diferentes. Então, se eu estou acreditando de forma diferente, eu volto para a palavra. A palavra de Deus não muda, a palavra de Deus não falha, a palavra de Deus é lá de se cumprir. Tudo aquilo que Deus disse a seu respeito é uma verdade, porque Deus é eterno, a sua palavra é eterna. Tudo está disponível para que você possa viver. Agora você precisa decidir acreditar nessa palavra. E acreditar na palavra é que ela te guie. Eu vou ouvir aquilo que a Bíblia diz a meu respeito. Eu vou ouvir aquilo que a Bíblia diz relacionado a isso. Eu vou ouvir aquilo que Deus falou sobre essa situação. Muitas vozes, mas eu só preciso de uma. Eu não vou olhar as circunstâncias, porque eu aprendi no texto que a circunstância não mudou. O que mudou foi a voz a qual eles estavam ouvindo. E isso produziu neles paz. Tem muita gente declarando: quando essa situação mudar, eu vou ter paz. Você não precisa que nada em volta muda para que você possa viver em paz. Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que a paz é uma pessoa. E essa pessoa decidiu habitar dentro de você.
Então é possível você viver em paz com um cenário completamente caótico ao seu lado. E as pessoas dizem: como você consegue reagir dessa forma? Como você consegue viver desse jeito? Está todo mundo aqui arrancando os cabelos e você diz: a paz decidiu habitar dentro de mim. E eu passei a dar ouvidos ao que ela diz. E uma vez que eu emprestei os meus ouvidos para ouvir o que ela diz, eu decidi acreditar. E como eu acredito, eu ajo. Você pode dizer um amém? Amém. Segundo ponto, nós sempre caminhamos baseado naquilo que acreditamos. Mateus 14, 28. Voltamos para o texto principal da mensagem. Mateus 14, 28. Pedro vai dizer: Senhor, diz Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Pedro andou sobre as águas porque acreditou na palavra. O que ele está vendo já era por si um milagre. Um homem está caminhando sobre as águas. E agora ele, por ver o milagre, ele pergunta: se és tu, me manda ir contigo. E Jesus diz: vem. E ele decide dar ouvidos à palavra. Agora o texto diz, em nenhum momento, que alguém vai lá e joga ele na água. Repete comigo: ele decidiu e tomou decisões. Bom, quando Jesus diz: vem, cabe a Pedro fazer o quê? Ir. Então, sou eu quem saio do barco. Sou eu quem coloco o pé na água. Sou eu que vou dar passos em direção dele. O que ele precisava fazer, ele já fez. Ele disse: venha ao meu encontro. Agora eu decido. Agora eu acredito. Agora eu dou passos ligados a essa palavra. Então, quando nós andamos sobre a palavra de Deus, nós podemos pisar em lugares que nós nunca imaginamos, irmãos. Quando você começa a colocar a palavra de Deus como obediência na sua vida, portas vão ser escancaradas para você. Você vai começar a tocar e alcançar coisas que você nunca imaginou. E você vai olhar para trás e dizer assim: como foi que eu fui parar aqui? Como isso se abriu para a minha vida? Como eu cheguei até aqui? Você vai lembrar: eu ouvi uma voz que me diz: vem. E eu só decidi botar o meu pé fora do barco e começar a caminhar em direção àquela voz. Então, quando eu caminho em direção à voz de Deus, quando eu coloco a palavra de Deus nos meus ouvidos, quando eu decido praticar, eu posso caminhar em lugares que eu nunca sonhei antes. Esse é o preço que nós vamos ter para poder obedecer à voz de Deus. E nós vamos receber um salário por isso. 2 aleluias e um amém. Você está aqui mesmo ou você já foi embora? Glória a Deus. Então, se nós formos chamados a obedecer, existe um preço a ser pago por isso. Repete-se comigo: existe um preço para obedecermos a palavra de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Só que pecado, muitas vezes nós ligamos a questões morais. Porém, a palavra pecado em si, no seu significado original, vem de errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Então, pecado é a desobediência do plano de Deus para a nossa vida. Então, todas as vezes que eu deixo de ouvir a palavra de Deus, eu estou errando o plano de Deus na minha vida. E todas as vezes que eu deixo de ouvir a palavra de Deus e passo a fazer alguma outra coisa diferente, eu estou errando o alvo. Se errar o alvo é o pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então tudo aquilo que eu faço em desobediência ou fora da luz da palavra de Deus, no fim, não vai dar certo. Vou repetir, talvez não ficou muito claro. Se não está ligado com a palavra de Deus,
se não está em obediência à palavra de Deus, se não está em concordância com a palavra de Deus, você errou o alvo. E errar o alvo é pecado, e o salário do pecado é a morte. Então, tudo que eu faço fora da palavra dele, não vai dar certo no final. Quem obedece à palavra de Deus, consegue viver e experimentar coisas que nunca imaginou. Agora, quem não obedece à palavra de Deus, esse, por um espaço de tempo, até vai experimentar algumas coisas, só que essa realidade vai ser menor. Porque a desobediência sempre vai gerar morte. Desobediência sempre vai gerar morte. Se você desobedece nos seus negócios, no final é morte. Se você desobedece nos seus relacionamentos, no final é morte. Se você desobedece nas suas prioridades, no final é morte. É só uma questão de tempo. Vira para essa pessoa e diz assim, ó, não desobedeça, porque senão o final é morte. Só que o texto diz que ninguém vai se afundar por estar baseado na palavra de Deus. Então, quando você está em obediência à palavra de Deus, esse é o lugar mais seguro para você estar. A obediência à palavra de Deus é o lugar mais seguro para você estar. No momento pode até parecer loucura, isso não está fazendo sentido nenhum eu ter que obedecer isso, mas no final é segurança e proteção para você. Coloca a mão no seu coração e diz assim, a palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus, é segurança e proteção para a minha vida. Então você foi chamado para confiar nessa palavra, você foi chamado para dar ouvidos a essa palavra. E lembre-se, todas as vezes que você sai dela, você já sabe que no final não vai dar certo. E o terceiro e último ponto, verso 30. Diz assim, mas quando... O que diz o texto ali? Quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Terceiro ponto dessa mensagem, afundar é um sinal da mudança da voz que ouvimos. De todos os discípulos que estavam no barco, só um caminhou sobre as águas. Só ele tem história para contar, irmãos. Só ele tem essa experiência para contar. Se fosse nos dias de hoje, ele já abriu o Instagram fazendo live. Eu quero ver quem fez o que eu estou fazendo agora. Ainda marco todos os amigos da igreja. Enquanto ele está ouvindo a voz do mestre, enquanto ele está inclinando seus ouvidos ao que Jesus disse, ele está seguro. Ele está caminhando sobre as águas em segurança, como se caminhar sobre as águas fosse a coisa mais comum do mundo. Ele já está vivendo um milagre, por estar flutuando sobre as águas. E agora, ele está caminhando em direção a Cristo, mas o texto diz que ele reparou no vento. Toda ação é resultado de uma crença, e toda crença é resultado da voz que você ouve. Ele já estava no lucro. Mas afundar é sempre um sinal de mudança de uma voz. O que fez ele sair do barco foi uma voz. O que faz ele começar a afundar é outra voz. Ele repara no vento. Por reparar no vento, teve medo. E por ter medo, afunda. Mas o homem que afundou porque teve medo, porque estava reparando no vento, estava caminhando sobre as águas. Então, o vento não afunda. Sentir vento também não afunda.
A questão não foi a força do vento. A questão foi a voz que falou com ele quando ele sentiu o vento. Porque a voz que falou com ele quando ele sentiu o vento gerou nele uma ideia. E aí ele começou a afundar porque teve medo. Então o que ele estava sentindo trouxe uma voz que ele começou a ouvir. Pedro estava andando sobre as águas. E ao sentir o vento, ele deu ouvidos à voz que tinha paralisado ele por medo. Não havia nada, absolutamente nada que fosse fazer ele parar, a não ser uma mudança no seu sistema de crença. Ele passou a acreditar de forma diferente. E aquilo que ele acredita determina a direção da vida dele. Então, a voz que você ouve é a voz que te dá a direção. A voz que você empresta os seus ouvidos é a voz que te guia. Agora, para fecharmos, abra lá comigo em Salmo, no capítulo 25, verso 13, quero chamar o ministério de louvor aqui. Salmos 25, verso 3. Olha o que diz o salmista na primeira parte do verso. Nenhum dos que esperam em ti ficará o quê? Não, você está aqui, irmãos? Nenhum dos que esperam em ti ficará o quê? Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente, mas aqueles que esperam no Senhor, esses não. 2 Samuel capítulo 22, verso 31. 2 Samuel 22, 31 diz: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é o quê? Comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Repete comigo: a palavra de Deus não me decepciona. A palavra de Deus, ela é escudo para mim. E para a gente fechar, Salmos 20, verso 7. Alguns confiam em carros, e outros, mas nós, você pode ficar de pé?